Olá, minha gente, um bom dia para vocês e um ótimo final de semana também para todos nós, né? Então, gente, ontem eu não coloquei nenhum, não gravei nenhum vídeo ontem. Tava meio, não sei, indisposto acho que não era, mas eu tava assim, muito aborrecido até, pra falar a verdade. Mas daí eu não deixei de estar sempre acompanhando, né, o que está acontecendo aí no nosso país, o que está acontecendo pelo mundo. Que a gente tá com o celular na mão, a diversão da gente é estar sempre batendo o dedo em cima de alguma coisa. Eu costumo ir muito agora mais no YouTube. Eu não tenho mais Instagram nem Facebook. Então a minha diversão durante o dia, uma das diversões é assistir, né? Canais de youtuber, de blogueiro, de TV Senado, TV não sei o que, tanta coisa, né? Que a gente procura assistir. E a gente procura ficar sempre a par das coisas que estão acontecendo no país. E principalmente no dia de ontem, que eu estava já sabendo que ia ter começar o julgamento daquela mulher, a dona Débora, né? A mulher lá que pintou a estátua lá do judiciário, lá do Supremo Tribunal, com batom, né? Com a frase lá, perdeu o mané. E ela já está presa desde 2023 por essa simples palavra que ela escreveu na estátua, né, protestando, fazendo seu protesto lá naquele dia. Ela, pelo que eu vi falar, ela não quebrou nada, mas ela foi então indiciada, e foi julgada agora, está começando o julgamento dela. E é associado com o golpe, né, com coisa antidemocrática, porque eu nunca vi uma democracia ser tão antidemocrática como está sendo essa uma que tanto defendem aí, né? Mas como eu estou aqui para comentar e eu não. Talvez, eu vou falar em tom crítico, talvez. A gente fica como cidadão de um país como o nosso, que a gente quer ser visto lá fora como um país justo, um país democrático mesmo. A gente então se preocupa com esse tipo de coisa, porque a gente quer ver o Brasil, que é do povo brasileiro, bombar. Todo mundo viver bem, ter condição de viver com salário, com saúde, com educação, com segurança. Mas infelizmente a gente vê que tudo isso daí que a gente sonha, que a gente quer, talvez a culpa seja muito, muito do povo mesmo, né? Porque na hora de votar, a gente sempre tem aquele costume de votar por um lado emotivo até, porque se sente bem, porque vem um candidato, vem um político aí e faz os seus discursos bonitos e as suas mentiras, então muito mais ainda, e a gente acredita e acaba votando. Como também foi então eleito o nosso grande presidente da República, o presidente Lula aí, né, que inclusive o ministro Gilmar Mendes disse que o Lula foi eleito por causa deles, por causa do Supremo Tribunal Federal. Então não é eu que estou dizendo. Porque se fosse pela vontade mesmo do povo, ele não seria eleito. Apesar de ele ter muitos seguidores, né, que gostam dele. Infelizmente. Né? Então ontem a preocupação minha era com esse julgamento. Eu estava na expectativa então de ver. Por exemplo, pois está na hora agora de começar então a se fazer justiça dentro do nosso país. Falei, poxa, eu acredito que
a composição desses ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar isso com carinho, com muito com disposição de se fazer justiça e não se cometer erros em nome da justiça. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a começar a acreditar que é a segunda frase que eu digo: erros em nome da justiça. Erros em nome da justiça, levados por um sentimento político de uma ala política, da qual eu penso que essas pessoas fazem parte, né? Porque para você pegar as pessoas que vandalizaram no dia 8 de janeiro de 2023, prenderem essas pessoas, né? Como se fosse num regime ditatorial mesmo, e fazer o que eles já estão fazendo há algum tempo, que é julgar, condenar pessoas a 17, a 14 anos de prisão, pessoas com tornozeleira eletrônica, pessoas que ainda estão presas sem julgamento, sem nada. E daí a gente começa então a ficar aborrecido com o negócio, sabe? Poxa, mas que justiça é essa que está se fazendo para as pessoas? Mesmo as pessoas estando erradas, conforme eles julgaram o mensalão, o petrolão, talvez uma grande maioria desses juízes, desses ministros, aonde julgaram, condenaram, né? Não sei, STJ também. E de repente eles voltam tudo atrás e descondenam essas pessoas que foram réus, confesso, de corrupção no petrolão, no mensalão, inclusive o presidente Lula, e deixam todos livres, leves e soltos, descondenados por política, por espectros políticos, do qual fazem parte. Então veio o julgamento ontem, onde eu ainda acreditava que os ministros, que inclusive essa composição também tem a ministra Carmen Lúcia, que é uma mulher, que eu falei, poxa, essa ministra, essa senhora, ela vai ser levada por um sentimento de justiça, sim, porque eu tenho certeza que ela é uma mãe, ela é uma avó, né? Ela é uma brasileira, é uma pessoa que tem uma alto saber jurídico, uma reputação ilibada e dotada de uma empatia, de um espírito de solidariedade para as pessoas, para nós, que nós sabemos que nós somos comandados por essas pessoas, né? E aonde eles são os guardiões da nossa Constituição, Constituição essa que nos protege e aonde também nos protegendo nos impõe limites para que se respeite todas as instituições e que nós respeitemos também todos os nossos, a nossa sociedade de uma maneira geral, para que nós vivamos democraticamente num país organizado e de respeito. Mas a minha surpresa, então, ontem, eu fiquei indignado e confesso que eu tenho certeza que de 4 partes do Brasil, 3 está indignada. De pessoas que sabem do que está acontecendo, que foi o primeiro voto do nosso grande ministro Alexandre de Moraes ontem, já condenando essa mulher, Dona Débora, a mulher do batom, a 14 anos de prisão e uma multa de 30 milhões de reais para uma pessoa que é uma cabeleireira, uma pessoa que trabalha na informalidade,
pobre e que estava, infelizmente, naquele dia, daquele grande ataque à democracia, do grande golpe que essas pessoas criaram, essa grande narrativa que o Brasil estava sendo golpeado por 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, com caneta, com Bíblia e com batom. Olha que perigo. Atentado contra a democracia. E eu fico imaginando que aquele prefeito de Rio de Janeiro, ou governador, não sei, aquele tal de Sérgio Cabral, aquele é um grande brasileiro, né? Foi julgado, confessou com a boca dele seus crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. E de repente, essa mesma justiça que comete erros descondena essa pessoa, solta. E ele vai gastar, vai viver na sua vida de glamour, dentro da sua mansão de 2.000 metros quadrados e gozar da cara dos brasileiros. Vai tirar sarro da cara da dona Débora, que foi condenada, então está sendo condenada a pagar 30 milhões de reais, 30 milhões de reais, não é 30 mil, e 14 anos de prisão, porque ela não tem dinheiro, ela não é política, ela não faz parte desse sistema nefasto que hoje domina o nosso país. E isso então incomodou até as próprias pessoas que acreditam que esse governo, que esse sistema é o certo. Porque isso causou uma comoção no país. Porque uma grande parte estava comovida sim com o caso dessa dona Débora. Como também está com o caso do ex-presidente Bolsonaro, com seu vice e com mais um monte de pessoas. Por causa dessa narrativa que criaram de golpe, que eu só vejo falar em golpe desde 2018 para cá, é golpe, tudo é golpe para essa gente, tudo é golpe. Então essa vergonha, porque é mais uma vergonha, essa chegou, é o ápice da vergonha. Não é bem o ápice ainda, mas é quase chegando no cume, porque a última vergonha vai ser prender o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, e juntamente com os seus mais outras pessoas denunciadas também por crime de golpe. Esse vai ser então o cume. Essa vergonha que está hoje sendo cometida pela nossa casa maior da nossa justiça, que vem a ser essa composição do Supremo Tribunal Federal hoje, e principalmente essa composição de tal de primeira turma que fala, aonde são todos vivem em um conluio, aonde todos se defendem. Mas eu não acredito que essas pessoas, eu quero não acreditar, que no mínimo tenha pelo menos uma pessoa entre as 5 que não pense como um brasileiro, como uma pessoa normal, uma pessoa decente, uma pessoa que tem amor no próximo, mesmo sabendo que aquela pessoa cometeu algum deslize, algum pequeno erro, para poder abrir a boca, interpretar as leis e condenar uma pessoa que nada mais fez do que pintar uma estátua do Supremo Tribunal Federal lá fora. Não tem mais nada que prova que aquela pessoa fazia parte de um complô. E ainda, gente, entristece muito mais ainda. Ontem eu vi um deputado, se é que dá para se chamar de deputado,
aquele tal de Janones lá de Minas Gerais, que é uma vergonha para que está lá dentro da Câmara de Deputados, mas não tem só um Janones, tem muitos Janones dentro da Câmara de Deputados. Como também tem muitos Janones também no Senado. São pessoas que cometeram um monte de crime nas suas vidas, são pessoas que estão já lá dentro, com seus processos dentro do Supremo Tribunal Federal há anos e ninguém foi julgado até hoje, porque fazem parte daquilo. A gente queria saber por que essas pessoas não são julgadas e ainda são eleitas pelo povo para estar lá, para fazer o que eles estão fazendo hoje. Fecharem os olhos, ficarem de olho como se nada tivesse acontecendo dentro do nosso país. Porque a convulsão que está dentro do nosso país hoje, o sentimento, né, que está se levando a nossa população a discórdia, a desunião de um povo. Porque eu sou do lado da esquerda ou eu sou do lado da direita, e eles causam isso para se manterem no poder. Porque quando se causa isso, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, essa composição, não o Supremo, a instituição é uma coisa e as pessoas são outra, também sentem que eles estão com a corrente e a coleira na mão com esses deputados e com esses senadores, porque são devedores à justiça. E a justiça só não age contra eles, que deveria estar agindo, porque sabem que eles podem usar esses cachorros. É uma peça importante na mão deles para acontecer o que está acontecendo dentro do nosso país hoje. Porque se o Senado agisse, isso não estaria acontecendo no nosso país. Se o Supremo Tribunal quisesse agir também, não estaria acontecendo o que está acontecendo dentro do nosso país hoje, que é essa desunião, que é essa inconformidade entre partes, que seria apaziguar o país. Mas eles não querem, porque para eles não é interessante. Não é interessante e nunca vai ser. Enquanto tiver dessa forma, o Brasil vai continuar na mesma merda que está. E na mesma merda vai ficar porque esse presidente que aí está foi eleito por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. E quem disse isso não foi eu, foi Gilmar Mendes, o nosso grande ministro. Que o Lula está eleito por causa do Supremo Tribunal. De fato que sim, porque ele foi descondenado para voltar ao cenário político. E nós estamos vendo aí, então, hoje, o desastre que está sendo, o desastre que se enfiou o nosso país no comando novamente do presidente que está hoje aí, fazendo o que está fazendo. Eu toquei no nome do Janones, que é supostamente um vagabundo da política, né, que infelizmente o povo mineiro elegeu essa coisa. Esse cara, olha pra você ver, olha o grau dessas pessoas, gente. Esse cara ele mesmo confessou o crime da rachadinha, certo? E ele estava com o negocinho dele na rifa no Supremo também. Porque quem pode julgar deputados é só o Supremo Tribunal Federal, né? Porque eles têm foro privilegiado, então eles não podem ser julgados na justiça comum, aonde a dona Débora deveria estar. Mas como ela é uma grande criminosa, é um agente. Então, agora daí ele promete então devolver cento e não sei quantos mil reais para ficar tranquilo. Mas ele confessou que ele fez esse ato ilícito como político, e agora ele vem, abre um vídeo, eu estava vendo até hoje, que o Alexandre de Moraes
deveria ter dado uma pena muito maior para Dona Débora. Você veja, um sem vergonha querendo que o juiz, que ainda eu espero que ele tenha alguma noção do que ele está fazendo, que o cara julgou, ainda que deveria ter julgado, dar uma pena muito maior. Para uma mulher que trabalha, não é igual esse suposto vagabundo, que aliás está cheio lá no Congresso, tanto no Senado como no Câmara de Deputados. São os encolerados do Supremo. São os que são usados para manipular a população, para enganar as pessoas. E nós estamos com a mão amarrada, sem poder falar até, porque é crime hoje, o crime de opinião. Você não pode falar. Enquanto isso, erros em nome da justiça é válido. E isso só vai ser visto daqui a alguns anos, talvez. Talvez vai ser muito tarde para muitas pessoas. Os erros que a justiça, coitada da justiça, está cometendo contra pessoas. Coitada da justiça, porque ela é usada por justiceiros. Né? Que coisa, né? Como que pode? Eu não sei se todos os juízes já votaram, dos 5 eu sei de um, que é o Alexandre de Moraes, mas eu tenho a minha esperança, porque eu sempre gostei da ministra Carmen Lúcia, eu tenho a minha esperança que pelo menos o voto dela seja um voto complacente, que não cometa os mesmos erros que outros juízes virão a cometer, que não faça isso, porque é uma injustiça que está se cometendo. Esse caso vai repercutir, né? Isso aí vai tomar proporções que vocês talvez não estão esperando. Eu sei que ela não vai me escutar, eu sei que nenhum ministro vai me escutar, mas eu tenho certeza que esse caso da Dona Débora é um caso emblemático. Esse caso vai repercutir, ele não vai repercutir só no Brasil, é no mundo, e muito também na idoneidade desses juízes. Vai manchar os seus cargos, vai manchar a sua posição, a sua moral, a sua dignidade como um grande juiz, um grande ministro que detém o poder da caneta na mão. Porque a história vai contar a versão da história, a verdade, ela vem à tona. Queira ou não queira, ela vai aparecer. E daí, o nome para isso daí que vocês terão será outro. Não vai ser nome de justiça. Vai ser alguma coisa muito feia. Eu acho que eu sei o nome, mas não vou falar. Vocês mesmos se julguem e vejam se vocês estão tomando as atitudes certas ou não. Mas eu espero que pelo menos a pessoa que eu sempre já falei várias vezes aqui que eu gosto demais dela, por acreditar na mulher, porque eu acho que a mulher tem muito mais, como diz assim, muito mais decência do que homens, muito mais respeito, ela tem mais sentimento, porque foi mãe, foi avó, e eu espero que seja voto vencido, mas que não passe essa vergonha no débito e no crédito. Eu espero isso dela.
Forte abraço, beijo no coração e boa sorte. Boa sorte.